Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Leonardo Malandrin. Estarei demonstrando o trabalho de LB9 SCADA, Sistema Supervisório, no qual consiste na automação de uma planta com seleção através de um sensor de visão. Aqui se encontra o supervisório, estarei dando start nele. Essa aqui é a interface supervisória. Estarei mostrando a planta de automação. Essa é a planta de automação. Possui contadores para cada esteira, quais são mostrados aqui. Botão de ligar e desligar. Uma seleção automática manual. No caso, é manual. Estarei startando por aqui mesmo. Está na receita A. Como está na receita a receita A permite apenas um número limitado de tampas. Quando o número é atingido, ele desliga a máquina, independente do que vai acontecer em outras esteiras. A seguir, talvez possa ser que aconteça a demonstração dos alertas de alarme, de número limite de valores de base de caixas para cada esteira. Vamos aqui esse ponto. Cada seleção mostra a esteira que ele vai ir, que o elemento vai ir. Então, quando inicia pela esteira 1, ele seleciona a hora que o seletor seleciona a esteira que vai, ele mostra a esteira que o elemento vai entrar. Foi dessa forma que foi feito o supervisório. Possui acionamentos para o controle manual, só que o controle manual ele é feito em dois estágios, tem que selecionar no supervisório e selecionar na planta. Assim, os botões poderão ser selecionados e atuar sobre a planta. Há um botão de manutenção. Esse botão de manutenção é para que quando as esteiras estiverem lotadas ou o acionamento de limite for acionado e a planta parar, você aciona o botão de manutenção, ele zera os contadores e permite o retorno do funcionamento. Aqui mostra o alarme, no caso que a esteira 3 atingiu seu limite de valor 4, e tem um alarme mostrando que ela está no seu limite. O valor atingiu, ou seja, conseguiu atingir os 3. Ó, a planta parou e vamos acionar o botão de manutenção para zerar os contadores e normalizar a planta. Foi dessa forma que foi montado. Agora selecionando o modo manual para mostrar a sua operação. Agora vamos modificar aqui para o modo manual também. Modo manual, botão M1. Tem que ligar a máquina. Ligou apenas a esteira 1, ó. Esteira 2. Ligou a esteira 2. A trava. Ligou a trava. O botão de seleção, ele ligou o motor de seleção. Ó, ligou a seleção. Ele liga por 10 segundos, 5 segundos aproximadamente. Então, ligou. Ligou a seleção 3. Agora ligou os motores de seleção. Ó. Ligou o motor de seleção 1. Motor de seleção 2. Ó. E o motor de seleção 3. A seguir estarei demonstrando como foi feito toda a programação, todo o supervisório. Agora estarei mostrando a programação, como foi feita. Foi usado o Graph7 como implementador da programação principal, e usou o Ladder para fazer os elementos secundários da programação. Inicialmente tem o estado inicial, que é o estado onde começa a programação. Aqui tem onde ocorre a seleção
do modo manual ou do modo automático. O modo automático ele pode ser acionado tanto pelo painel quanto pelo supervisório, mas o modo manual ele tem que ser acionado pelos dois, para que não tenha problema, para que tenha um observador na esteira vendo o funcionamento da planta enquanto o supervisório atua sobre ela. Foi feita uma seleção em 2 estágios. A seguir é o modo automático, então ele liga a esteira 1 para alimentar a esteira 2. Após o sistema estiver ligado e o seleção, ou seja, esse seleção seria os valores capturados pelo sensor. Cada elemento que entra no sensor de visão, ele vai mandar um número inteiro para o CLP como informação. E aí o CLP trata esse dado, que no caso se encontra na programação ladder, que seria aqui, ó. Alice contra zeros, modo de seleção, modo automático manual. Isso aqui é a comunicação com o supervisório. E aqui é a comunicação com o sensor de visão, o S-Vision sensor de visão. Quando o valor inteiro recebido do sensor de visão for igual a 4, ele vai ativar a seleção 3. Quando o sensor de visão receber 2, ele vai ativar a seleção 2. Quando ele receber 3, ele vai ativar a seleção 2. Isso é de acordo com a peça que entra no sensor. Tem, entre outros, há outras peças de utilização que podem ser implementadas e criar em vez de criar só com 3 esteiras, criar com várias outras esteiras. Então, de acordo com a seleção, ele vai selecionar um caminho diferente. No caso aqui tem o modo desligado, quando desliga ele vem para aqui e depois retorna para o estado de cima. Ou seja, seria mais um pause do que um sistema desligado, mas ele para o sistema. Aqui é o seleção 1, ele vai ligar a esteira de seleção 1 e o motor dela, manter o M1 e M2 ligado para a transferência, vai esperar um delay para que a esteira consiga passar da barreira. Quando o elemento passa da barreira, ele ativa a barreira, mantém o motor ligado de seleção 1, o motor da seleção 1 e seleção 1 ligado, e mantém o M2 ligado. Quando o elemento, a peça, passa pelo sensor S21, que é o sensor na esteira 2.1, que é a primeira esteira, que seria essa daqui, ó. Quando esse elemento passa por ela, na borda de subida dele, ele retorna para o estado inicial, onde vai verificar a peça novamente, qual peça que está indo para a seleção. Isso ocorre para a seleção 2, que é para a esteira 2, e ocorre também para a esteira 3, que é a seleção 3. O mesmo procedimento igual para as 3 esteiras. Em Ladder foi implementado o Run para zerar os contadores toda vez que iniciasse o Factory I/O. A lógica selo para o botão liga e desliga, seja no supervisório ou seja na planta. A seleção dos modos do supervisório com o switch. E os contadores, conforme da borda de subida no sensor S23, S21 e S22, ele vai somar um dos contadores em cada contador específico. Agora estaremos indo para o supervisório. Aqui é a interface do supervisório. O que foi implementado? Liga e desliga, mostrador do sistema está ligado ou não, receitas, um elemento de receitas, os acionamentos para o modo manual, um switch para seleção de automático manual. Aqui demonstra o valor do switch, que no caso eu utilizei para poder colocar o valor do modo manual automático lá no CLP. Um botão de manutenção para zerar os contadores. Aqui os contadores de cada caixa, ele mostra quantos elementos passou por aqui, seja para base, um alarme e os alarmes implementados. A lógica de matemática implementada se encontra aqui. Eu coloquei o alarme A1, A2, A3 para cada esteira, né? E dessa forma, de acordo com os contadores, ele aciona o A1, A2 e A3, que eles vão atuar sobre os LEDs lá na planta. Aqui eu atuo sobre o desligamento da planta, de acordo com a receita. Conforme a receita seleciona, ou seja, quando o contador atinge 3 peças ou igual a 3,
ou maior, ele vai lá e desliga a planta porque já cumpriu com o propósito. A mesma coisa com a B, só que no caso da B é 4, e no caso da receita C é 4 para a esteira 3. Então isso aqui é para a esteira 1, para a esteira 2, para a esteira 3. Pode efetuar combinações de forma geral. Esse foi o projeto montado. Desde já agradeço a atenção de todos e tchau!